Alô, 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 alô. Aqui é do céu, quem tá na linha é Deus. Tô vendo tudo esquisito. O que é que há com vocês? Não é só novena, terço e oração. Em vez de resmungar, eu quero é ver vocês em ação. Foram milhões de anos dedicado em vocês, fazendo vossas cabeças. Não fui eu quem marquei. O que é que vocês querem exigir mais de mim? Se tudo que eu faço vocês acham ruim, agora vou desligar. O telefone tá caro. Já falei demais. Obrigado pela atenção. Mas se alguém ligar dizendo ser eu, pode ser um trote do diabo que já desceu. Eu já tô aqui. Ô, velho, continuo lendo meu livro de psicologia. Na verdade, eu já passei da página 500. Da página 500. Estou no capítulo 15 lendo as teorias da psicologia sobre personalidade, todas as teorias sobre personalidades, né? E já li Freud, já li Jung, já li Eric Erikson e todos, muitos outros, e ainda não terminei o capítulo. Agora, até aqui eu reinforço aquilo que eu já sabia. No que diz respeito a comportamento humano e a estudo de personalidades, ninguém contribuiu mais do que o Anton Zandor LaVey, fundador da Igreja de Satã. O Sheldon, que também é estudado no livro, o que colocou os tipos de personalidades, né? Da onde o Anton LaVey, na verdade o Anton LaVey estudou o Sheldon e o Kretschmer, e todos eles, o Jung, o Freud, e criou o relógio sintetizador do satanismo, que é genial. Aquilo é genial. Se você tem que escolher algo do satanismo, tem muita coisa no satanismo que é surpreendente, que é inteligente, que é, que é esteticamente diferente. Agora, se você tiver que escolher uma coisa genial vinda do Anton LaVey, é o relógio sintetizador de personalidades, tá? Que está no capítulo 2 do livro A Bruxa Satânica, do Anton LaVey. Então, ah, muita gente fala, né, Freud foi um gênio. Não, cara. Aquelas coisas de fases, né? Fase anal, fase oral, fase anal, fase fálica. Tem sentido? Tem, mas muita gente depois, posteriormente, começou a duvidar daquilo, né? Que nem o Jung mesmo, que era amigo do Freud, e depois o Jung partiu para um lado diferente lá do inconsciente coletivo e tal. O Freud deu a sua contribuição, sim, cara. O Freud, que era neurologista, né? E depois não teve como continuar sendo um pesquisador na universidade lá, e em Viena, né? E aí ele decidiu tratar de pacientes que eram mal vistos ou que não eram nem entendidos pelos neurologistas da época. E aí ele criou a psicanálise, né? Que Jung prosseguiu, mas fez algumas modificações. Então, cara, comportamento humano, né? Comportamento humano. Comportamento humano, cara. Olha, velho, cara, eu já passei por tanta coisa nesse livro de psicologia envolvendo teoria da evolução,
biologia, intenção, motivo, memória, inteligência, cognição, linguagem, em todos os desenvolvimentos, passei por todas as etapas, as fases da vida, a infância, adolescência, a vida adulta, a vida adulta média, a velhice, morte, viuvez, divórcio. Eu já passei por tanta coisa nesse livro. E eu ainda estou na página 500 e pouco. O livro são 20 capítulos, né? São mais de 800 páginas. 800 páginas fora o prefácio e a introdução. Eu estava vendo, quando eu tinha começado de ler ele, foi no dia 8 de novembro, cara. Não deu nem um mês, vai dar um mês no dia 8 de dezembro. E eu já passei da página 500, que eu tô lendo bastante mesmo, cara. 2 vezes por dia, né? Na madrugada hoje foram mais de 2 horas ininterruptas. Fumando, e eu faço a leitura sempre depois do chimarrão, né? Agora, eu confesso que quando eu estava lendo sobre Freud, né, e o livro é bem didático mesmo, não é profundo, cara. É linguagem técnica e é de autores da Princeton. Eu confesso que eu fiquei meio assim cacuco quando eu estava lendo Freud. Eu comecei a analisar a minha vida, a analisar as coisas que eu já fiz, o meu comportamento, todos os meus erros, todas as coisas estúpidas, ridículas, todas as minhas faltas que eu já cometi no passado, né? No meu passado de imaturidade, no meu passado de não experiência como eu tenho hoje. Porque a gente vai acumulando através dos erros, das experiências, aliás, a gente vai acumulando através dos erros, das tentativas, dos erros, acertos e das vivências, a experiência de vida, né, que pode ser transformada em sabedoria. Eu fui questionando sobre mim, cara, e eu confesso que Freud me deixou um pouco assim envergonhado comigo próprio. Eu falei, como é que eu era tão estúpido, cara? Como é que eu era tão burro? Será que eu tô fazendo algo estúpido ainda? Por que eu tô fazendo isso? Eu comecei a questionar as coisas que eu tô fazendo, sabe? Freud te coloca numa introspecção mesmo, cara. Isso que eu não fiz nem a psicoterapia com ele, né? A psicanalítica, a psicanálise, a psicanálise com ele. Na psicanálise era assim o método, né? O paciente ia consultar Freud e Freud não falava nada. A pessoa ele esperava a pessoa falar a primeira coisa que viesse à mente, né? Então, geralmente a pessoa ia no silêncio falar qualquer coisa que estava na mente dela ou que viesse do inconsciente e tal. E aí, através disso, Freud ia já sacando o que estava acontecendo, ia trabalhando nisso, né? É mais profundo que isso, lógico, né? Aí tem toda aquela coisa de id, ego e superego, que é interessante, sim, talvez, né? Até no outro livro meu de neurociência, a neurociência da psicanálise, o autor chega a mostrar em que partes cerebrais estão o id, o ego, o superego, né? Então todo mundo sabe, por exemplo, que o tálamo ou o hipotálamo controla os desejos, as emoções, controla também a temperatura corporal, entendeu? Tem um controle, né? Aliás, as emoções, né, são controladas também pela amígdala, né? Enfim. E aí, né, o id é o impulso, o desejo, tal, o prazer. Aí tem o ego que vai mostrar no mundo real onde você consegue
cumprir ou conseguir o objeto do seu desejo. E aí o superego é a repressão, né? Olha, não faça isso, tal. Então o ego ele fica ali sendo espremido entre o id e o superego. E isso pode virar neurose se a pessoa não tiver uma certa maturidade. Tanto é que Freud tratava muito de neuróticos. Mas isso é só uma coisa bem resumidinha do resumidinho do resumidinho que eu estou falando. Porque é impossível eu, num vídeo de 15 minutos, pegar para falar um pouco profundamente de como está escrito naquele livro meu. Deixa eu pegar ele aqui. Esse livro, cara, eu já mostrei ele num outro vídeo, né? Quando eu ia começar a ler ele, eu tinha começado já. 3 autores da Princeton, Darley, Klucksberg e Kinkela, é a pronúncia correta, Kinkela, não Quintila, Kinkela. É a 4ª edição de 1983, Psicologia. Tem tudo, cara. Isso aqui é um curso completo de psicologia da Princeton. Agora, depois do PDF do Richard Feynman, de mais de 2.400 páginas que eu li, esse é o material mais técnico e didático que eu já peguei para ler. Tá? E eu gostaria muito de ter mais livros assim, cara. Não de psicologia, né? Matemática, biologia, as ciências humanas, naturais, enfim. Agora, cuidado, cara, cuidado. Cuidado porque a pessoa não precisa necessariamente ler um livro desse ou ter o conhecimento técnico do que é comportamento humano, do que é intenção, motivo, do que é, né, inteligência, cognição, memória, linguagem. A pessoa não precisa ter o conhecimento técnico para saber analisar você, ou eu, ou qualquer outra pessoa. Se uma pessoa que tenha uma inteligência intacta, média ou média alta, boa, for uma boa observadora, ela vai analisar o seu comportamento e, em outras palavras mais simples, né, menos técnicas, aqui dentro da mente dela, ela vai saber, ela vai ter os indicativos do porquê você está agindo do jeito que você age, por que você fala do jeito que você fala, e por que você quer o que você quer, e etc, e etc, e etc, e é um leque grande. Então, cuidado, porque como eu estava falando no começo do vídeo, Deus está na linha. Mas será que é Deus que está na linha, cara? Ligaram dizendo que é Deus. A lua aqui é do céu, quem está na linha é Deus. Tô vendo tudo esquisito. E lá no final da conversa, né, se alguém ligar dizendo ser eu, pode ser um trote do diabo que já desceu, eu já tô aqui. Na verdade é o trote do diabo. O diabo deu trote, né, dizendo que era Deus. Porque quando Freud explica as coisas, o diabo fica dando os toques. E quando o Anton LaVey explica as coisas, o diabo fica dando os trotes, entendeu? E quando eu bebo café e fumo tabaco, arapiraca, o diabo, assiste um vídeo desse que ele próprio fez e ele cai na gargalhada, tá?
Então é isso aí, cara. Eu quero a sensação de reconquista, conquista e triconquista e tetraconquista e pentaconquista mental. Tchau.